Eu estudei a origem das batidas. E a galera tá fazendo uma par de coisa aqui em cima do púlpito que não é pra fazer, mano. Como assim? Você tem algumas células rítmicas que invocam alguns espíritos. O silêncio da morte. Eu tô... Boa noite a todos, meu saravá. Passando aqui para comentar o vídeo do irmão. Nessa situação aí, o irmão deveria dizer quais, né? Eu entendo que ele está falando que não é adequado em cima de um púlpito, mas quando ele fala desses toques, ele tem que dizer em qual religião, qual toque, qual origem, tem que dar uma explicação, assim fica muito vago. Morte. Eu tô... Curiosidade veio. Sacou? Você tem algumas células rítmicas que você invoca alguns espíritos. Eu aprendi isso na ULM, quando eu fiz aulas de Afro-Cuba e música brasileira, e ritmos brasileiros. Tudo que eu aprendi, mano, quando eu fui pra África, essa última vez agora em 2019, eu tive a oportunidade de sentar com o batera. E aí falei pra ele, falei, mano, eu queria falar sobre ritmos, mano, sobre células e tal. Ele, pô, Sam, mas estamos aqui numa aldeia. Eu falei, mas só uma célula que eu queria saber. Mano, aí eu fiz essa célula. É quase um funk, isso aí. É o funk. Ele, pelo amor de Deus, para. Ele fala um português de Portugal. Para. Eu sei como que chama isso no Brasil. Eu falei, não, eu que pergunto pra você. Isso aqui é ruim? Ele falou, Raposa, nós estamos numa aldeia. Se você tocar isso daí durante algum tempo, aí veio tudo de encontro com o que eu aprendi, velho. Se você tocar isso daí durante algum tempo e ficar sincado, quando ele fala sincado, é tipo no grid a parada. Você vai invocar o demônio do sexo. Tá brincando? Essas mulheres aqui vão ficar tudo louca e vai vir tudo em cima de vocês que é casado. Tá brincando? Veja bem, irmãos, aí ele fala que foi a África, lembrando que a África é um continente, né? Por falar o português, como ele falou, existem alguns países ali, em algumas regiões que falam, mas quando nós vamos passar o nível de informação dessa que o irmão está passando, é necessário que se tenha detalhes, se tenha referências. Não, fui à África, estava em uma aldeia. Em qual país? Em qual aldeia? Para que se possa haver provas, né, do que está sendo dito. Senão é só uma falácia. Bem, segundo que ele, como conhecedor da música, deveria dizer o nome do ritmo, né? Se for dentro da cultura afro, que se assemelha ao funk, é um toque usado no maculelê. Segundo, quem acredita no demônio são vocês. Nós, povo de terreiro, não acreditamos. Eu, pelo menos, vou falar pelo meu terreiro, não acreditamos. Isso é uma visão cristã. Para de trazer o demônio de vocês para dentro da religião dos outros. Que povo chato, né? Tá brincando? Negão, e na África não é macumbinha não, na África é magia negra, velho. Sacou? Vamos lá. Dentro do meu entendimento, magia negra não existe. Isso é um termo racista, assim como lista negra, mercado negro, certo? E tantos outros. Magia é magia. Magia, ela tem uma função. Magia para o bem, magia para a prosperidade, magia para o amor, tá certo? Ela não tem cor. Magia é magia. Não existe Sacou? isso. Aí eu falei, mano, então faz sentido tudo que eu aprendi, velho. Um dia aqui, e conversei com amigos meus que tocam no candomblé. Os caras que batem os tamborzão lá mesmo. E eles falaram, mano, tem vezes que a gente fica... A casa da minha esposa, por exemplo, do pai da minha esposa, a casa dele tá aqui. Aí na rua de trás tem um centro de Umbanda. O vizinho da frente é um centro de Umbanda. O da direita é outro centro. Nossa. E da esquerda ele é o centro do centro. Que eu andasse pelo Vale da Sombra. E a minha esposa... Essa galera adora um sensacionalismo. Só faltou ele dizer que ganhou 3 vezes na Mega Sena. E a minha esposa, quando ela escuta barulho de atabaque, mano, ela fica perturbada. Porque foram anos dormindo em tambor de todo lado. E aí eu falei pra ela, quanto tempo durava isso aí, preta? Ela, ficava coisa de 5, 6 horas, os caras batendo sem parar. E batia de um jeito que tava dentro do meu quarto. Parecia que tava dentro do meu quarto. E aí ela poderia ficar dessa forma por ser médio, ter um tipo de mediunidade. E o que tem de mais tocar 4, 6 horas? Vocês não fazem a vigília de vocês aí? E aí eu perguntei pro cara por que eles ficavam tanto tempo, né, mano? Porque na igreja a gente faz culto de 1h30 e os irmãos já tá tudo abrindo a boca, né? Os caras ficam 4, 5 horas. Ele falou, Pozan,
Às vezes a gente fica 2 horas, às vezes até 3 horas fazendo a mesma levada. Memória muscular, de tanto você fazer a mesma levada, chega uma hora, mano, que o bagulho fica sincado. Ele falou, é a hora que o bichão vem. Essa parte me chamou a atenção com essa relação do toque e o bichão vir, né? O toque a qual ele não fala o nome, mas eu vou dizer para facilitar, toque de Congo. Mas ele, como estava lá na África, fez esse toque, aí disse que vem um demônio da sexualidade. Aí agora ele falou aqui no Brasil que é pombogira. Não existe pombogira em África. Então ele tem que decidir aí. Que já é costumeiro eles associar a pombogira a ser o demônio do sexo. É aquela velha discussão, né? Eu falei, opa, essa célula rítmica do funk, aqui no Brasil é conhecido como a célula rítmica que invoca pombagira, dentro dos terreiros de macumba. É a mesma levada. A mesma levada. Caramba, mano, não sabia disso. Isso colocado no funk. Ó. Isso colocado no funk. E os proibidão tem as quialtras, né? Sim. Quando vocês... Eu acredito que é só uma virada. Quando você escuta, esse que tem esse... É só os proibidão. É tipo letra, uma relação Exato. sexual mesmo. Quando você escuta isso com fone, junto com esse buster que eles colocam no programado lá, tem os atabaques tocando junto, mano. Sacou? É a mesma levada. Faz essa pesquisa. Eu tive que ouvir isso pra pesquisar. Depois vocês pegam uns... É muito comum, né? Dentro da musicalidade se vê a conga, né? Atabaque. Vocês pesquisam aí o que é uma conga. Existe alguns shows específicos que a gente vê a presença do atabaque, mas se é comum ver a conga. Depois vocês pegam uns MC da vida aí e escutam. Entendeu? Bem, o que dizer, né, de um vídeo desse? Eu peço a você que comunga desse pensamento, faça uma pesquisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Pesquise como foi fundada a primeira igreja protestante aqui no Brasil, como foi o movimento, como se desenvolveu. Pesquise também como foi o contexto histórico, né, das religiões afro-brasileira, da capoeira, das manifestações, das tantas outras manifestações culturais, o samba, o maculelê, aonde os mesmos se fortaleceram e ganharam voz e por quê, né? E nesses mesmos locais deram voz a outras novas visões, como o funk, como o axé, essas outras manifestações culturais. É importante que se pesquise isso, que se entenda o contexto histórico, para não estar divulgando ou curtindo esse tipo de material, esse tipo de vídeo, que traz uma visão preconceituosa, uma intolerância religiosa por trás. Trabalhar a fé de vocês dentro da visão de vocês. Vocês não precisam estar distorcendo, estar demonizando, diminuindo a fé do próximo para tentar reafirmar a sua, não. Só cai nisso aí, gente, pessoas que têm preguiça de pesquisar, de procurar. A maioria das pessoas, como eu já falei em outros vídeos, elas se sentam, escuta uma pessoa dessa falar, mas não vai procurar a fonte, não vai procurar o contexto, de onde se tirou esse tipo de informação, que ninguém já nasce sabendo, não. Então é importante, dentro dessa luta contra o preconceito, que se busca a informação, pessoal. E vocês que comungam do que esse irmão está falando aqui, vão viver a fé de vocês. Vão viver a fé de vocês. Esqueçam Exu, esqueçam Pombogira. Vão viver a fé de vocês. Isso é o tipo de vídeo que é para amedrontar. É onde se prende as pessoas. Aí quando sai da casinha, se desvia, vai fazer tudo que tinha vontade de fazer, que já estava aqui. Aí quando volta, é mais fácil culpar o demônio, culpar a Pombogira, que não sabe nem o que é. Entendeu? E essas pessoas reforçam esse tipo de vídeo
por conta de pessoas também maldosas dentro da própria religião, que distorcem a figura de Exu e Pombogira. Então é necessário que se pesquise, que se procure. Não fica só fulano falou, fulano eu não sei o que fala. Não, não é assim não. Não é assim não.